Olá, queridos alunos, sou Rosilene Menezes, professora de língua portuguesa, e hoje eu quero me direcionar aos meus queridos alunos do 8º ano da Escola Municipal Massaranduba 1. Iremos falar sobre tipos de discurso que são utilizados nos textos. Vamos falar de discurso no sentido da fala e pensamento do personagem, que são a maneira pela qual a fala e o pensamento desses personagens do discurso são apresentados ao leitor. E nesse caso, temos 3 tipos de discurso: o direto, indireto e direto livre. E rapidamente eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre esses 3 tipos de discurso, para que vocês possam responder a página 18, 19 e 20 do nosso livro, né? O nosso livro lindo aqui que nós estamos trabalhando esse ano. E para vocês responderem essas páginas, nós precisamos aprender a função desses 3 tipos de discurso nos textos. Então, primeiro vamos ao discurso direto. Esse é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. Consiste na transição exata da fala do personagem, sem a participação do narrador, ou seja, o narrador, a pessoa que está contando a história, podendo ser oral ou escrita. E no caso aqui da nossa tarefa, né, nós temos o texto escrito, então nós temos que diferenciar. Isso é uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história, né? Então vamos ver alguns exemplos. O primeiro é: o aluno afirmou, preciso estudar muito para a prova. Se nós observarmos, nós vamos ver, o aluno afirmou, 2 pontos. Afirmou é um verbo, né? Do verbo afirmar. Então, na outra linha, travessão, preciso estudar muito para a prova. Então, essa é uma característica de discurso direto, quando nós vemos logo a questão dos 2 pontos e do travessão. Também temos exemplos que são feitos com aspas. E tem uma observação, né, que no discurso direto são utilizados verbos de eloção, ou seja, relacionados ao verbo dizer, como por exemplo, falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar, entre outros, né? Sempre na frente desses verbos vai ter o 2 pontos e na outra linha travessão, e inicia a afirmação do personagem. O outro exemplo é: Rafael respondeu em tom agressivo, não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. Ou seja, esse é o discurso direto, apenas a pessoa que escreveu ou falou transmitiu a voz do personagem, sem corte, sem interferência, sem nada. Então, essa é uma das características do discurso direto, né? Nós podemos identificar rapidamente pela questão de aspas, 2 pontos e travessão. E agora nós vamos ver o discurso indireto. O discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Esse tipo de discurso sempre é feito na 3ª pessoa. Vejamos os exemplos. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Observe que não há mais necessidade dos 2 pontos, também não há necessidade do travessão. E o verbo precisava, né, ficou também no passado. E acrescentamos a conjunção, né, muito. Além disso, também são utilizados verbos de eloção para anunciar o discurso, além de uma conjunção que separa a fala do narrador das falas dos personagens.
como eu já falei para vocês, né, essa questão da fala do narrador explicando o que o personagem fez. Ele utiliza algumas coisas da prática do personagem, porém ele fala com as palavras dele. Muda-se o verbo para isso, né, o tempo verbal, e a pessoa também que vai para a terceira pessoa. E também tem o uso de conjunções, esse tipo de discurso. Então, uma outra regrinha assim para vocês memorizar rapidinho o discurso indireto é a questão da conjunção. Viu uma conjunção, viu que não tem aspas, nem tem travessão e nem tem dois pontos, então você já sabe logo que é um discurso indireto. E principalmente quando o verbo está na terceira pessoa, e nós aprendemos na aula anterior que pretérito é a mesma coisa do que passado. Então, um exemplo igual ao primeiro, um outro exemplo aqui de discurso indireto, que eu peguei do exemplo anterior de discurso direto para vocês perceberem a diferença. Rafael respondeu em tom agressivo, que não estava ali para ser desrespeitados por uma criança. Observamos então que este exemplo nós tiramos, né, o travessão, e também o verbo ficou no pretérito ou passado, na verdade, e tem aí bem claro a interferência do narrador, né, contando a história que o personagem sofreu, que nesse caso aí o personagem é o Rafael, porém o narrador, a pessoa que está contando essa história, ele fez um discurso indireto acrescentando algo dele, modificando a fala deste personagem, mas sim incluindo o pensamento e a ação que o personagem fez. Veja que é a mesma fala do personagem, só que agora dita pelo narrador, mas a prática, o que aconteceu é a mesma mensagem, a mesma coisa que ele fez. Então, agora vamos ver discurso indireto livre, que é o que tem também no nosso livro, tem até aí do ladinho um conceito para nós. Mas vamos aqui, eu vou estar explicando melhor e com o mesmo exemplo dos dois tipos de discursos anteriores. É que no discurso indireto livre, além de dizer as falas de outra pessoa ou personagem, o narrador também toma o lugar da outra pessoa para relatar seus sentimentos e desejos. Faz isso ao mesmo tempo em que coloca sua própria narrativa. Exemplo. Vamos pegar o exemplo dos primeiros dois tipos de discurso. Rafael respondeu em tom agressivo que não estava ali para ser desrespeitado por uma criança. Levantou-se, pegou o chapéu e saiu furioso. O que aquele fedelho estava pensando? Não se trata um homem dessa forma. Chegando à rua, descarregou sua raiva, chutando um gato que dormia despreocupado. Então, gente, como podemos perceber, o narrador está narrando os acontecimentos e ao mesmo tempo ele está reproduzindo a fala e o pensamento do personagem. Quando nós dizemos, quando ele, narrador, diz o que esse fedelho estava pensando, não se trata um homem dessa forma. Essa frase, o narrador está ditando, está dizendo o pensamento. O Rafael tinha pensado no garoto, né? E também tem a outra fala assim que ele expressa o pensamento do personagem quando ele diz: chegando à rua, descarregou sua raiva, chutando um gato que dormia despreocupado. Essa outra frase também é uma frase que o narrador imagina que o Rafael, que é o personagem,
tenha feito, não é? Devido ao acontecimento que foi o desrespeito do garoto. Então nós podemos observar que a sequência tem primeiramente, não é, a ação do personagem, que é o Rafael, o que aconteceu com ele, mas depois tem essas outras frases, fica tipo que um enunciadozinho, um parágrafozinho, porque o narrador, a pessoa que está escrevendo ou contando a história sobre o personagem que é Rafael, ele, além de ter dado a notícia, ele escreveu as entrelinhas, a ideia dele, né? Ele ficou livre para ele escrever o que ele achava sobre o acontecimento. Então, ele complementou com mais 2 frases aí para estar reafirmando essa frase. Então, nós podemos observar que o discurso indireto livre é a junção, né, do discurso direto com o discurso indireto. A opinião do narrador e o enunciado fica assim bem maior, dando mais ênfase ao acontecimento, porque nele o personagem fica totalmente sem fala. Se nós observarmos o discurso indireto livre, ele, além de colocar os acontecimentos vividos pelo personagem, ele fala também da possível ação que o personagem tenha feito. Então é isso, que vocês consigam aí responder a atividade do livro. E aí estamos aqui para ajudar vocês. Um beijo, tudo de bom e bons estudos. Vamos estudar, pesquisar, que vai dar certo.